Conexão CETEP. E aí galerinha do CETEP, hoje a gente vai estar fazendo uma mini aula aqui, tá certo? Desmistificando e desconstruindo alguns vícios que nós temos, falando sobre frações e jogo de sinal. Beleza aí todo mundo? Vamos nessa, vamos pra cima! Bora lá galerinha CETEP! Gente, hoje eu dediquei essa nossa mini aula para estar tirando certos vícios, tá ok? Tem vícios que nós carregamos na matemática a vida toda, que fazemos mecanicamente e simplesmente reproduzimos sem pensar em nada. Em jogo de sinal, o que é que reflete isso? Sempre quando a gente pergunta alguma coisa de jogo de sinal, a primeira coisa que o aluno responde é o quê? Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Isso é um vício, que a gente repetir tanto isso, que a gente nem para observar que nem em todas as situações isso vai dar certo. Quando é que isso vai dar certo? Quando eu tiver multiplicação e divisão. Aí realmente dá certo. Porque eu tenho sinais iguais, tá certo? Sinais iguais eu vou ter o quê? Resultado positivo. Sinais diferentes eu vou ter o quê? Resultado negativo. Mas e se for soma e subtração? Quando é soma e subtração eu faço o quê? Sinais iguais. Soma. E repete, tá ok? Você vai somar e repetir o sinal. Daqui, repete o sinal. E se for sinais diferentes, você vai fazer o quê? Subtrai e deixa o sinal do maior. Agora aqui, multiplicação e divisão acontece o quê? Sinais iguais. Resultado positivo. Sinais diferentes. Vou botar dois tracinhos aqui, que eu vou repetir resultado. Resultado negativo. Gente, aí presta atenção uma coisa aqui, ó. Quando eu estou em soma e subtração, quando é sinais iguais, eu falo aqui, ó, soma. Eu vou usar a operação de soma, tá certo? E quando é subtração aqui, ó, sinais diferentes, eu falo que eu vou o quê? Subtrair. Eu vou usar a operação de subtração. Agora, quando eu estou em multiplicação e divisão, eu não deixo claro que operação eu vou usar. Por quê? Porque se eu tiver multiplicação com sinais diferentes, eu vou fazer o quê? Eu vou dar continuidade à multiplicação, vou multiplicar normalmente. Se os sinais forem iguais, resultado positivo. Se os sinais forem diferentes, resultado negativo. Divisão do mesmo jeito, tá certo? Eu tenho a divisão. Como é que eu faço jogo de sinal? Se eu tiver sinais iguais, eu vou ter um resultado positivo. Se eu tiver sinais diferentes, eu vou ter o quê? Um resultado negativo. Então vamos lá, galerinha. Um exemplo aqui. Soma e subtração. Se eu tenho aqui mais 2 menos 3. Mais 2 menos 3, eu faço como? Sinais diferentes, eu vou subtrair. 3 menos 2, 1. Quem é que tem um sinal maior? 3. Então logo, ó, vai ficar menos 1. Acertou! Ah, miserável! Agora quando eu estou em multiplicação e divisão, já é diferente. Eu tenho aqui, ó, 2 positivo, tá certo? Eu chego aqui, ó, o 3 eu já boto em parênteses, que é para deixar claro que é uma divisão, que é uma multiplicação. Por quê? Porque se eu deixar sem parênteses, ó, eu vou achar que é a mesma coisa. Aí eu venho aqui e faço o quê? 2 vezes 3, 6. Sinais diferentes, resultado negativo. E se eu chegar aqui, soma e subtração, eu tiver sinais iguais, como é que eu faço? Menos 5, menos 3. Sinais são iguais, eu vou somar 5 mais 3, 8. Qual o sinal que eu tenho aqui? Negativo, tá certo? Por isso que a gente fala, ó, sinais iguais, soma e repete. E eu posso falar repetir, ó, tranquilamente, porque eu só vou ter um sinal, porque não são sinais iguais. Então aqui, ó, pode ver que os dois números são negativos.
Vamos para uma divisão aqui. Eu tenho menos 8 dividido por menos 2. O que é que eu vou fazer? Menos 8 dividido por menos 2, siga a minha operação de divisão normalmente. Vai dar 4. 8 dividido por 2, 4. Os dois sinais são iguais, resultado positivo. Vou até botar um maisinho aqui para deixar claro. Então, gente, essa parte aqui, ó, já serviu para a gente esclarecer, tá certo? Essa questão de jogo de sinal, esses vícios que a gente tem e carrega durante a vida toda. Outro problema muito grande é quando a gente vai trabalhar com fração. Por quê? Porque a gente não tem costume de usar fração. Fração é algo que vai simplificar a vida da gente o tempo todo. Mas qual é o vício que a gente carrega o tempo todo? Quando a gente vai somar ou subtrair uma fração. A gente vem aqui, tem 4 sobre 2, tá certo? Mais 2 sobre 4. Qual é o maior erro que a gente faz? A gente chega aqui, ó, 4 mais 2, 6. 2 mais 4, 6. A fração vai ser 6 sobre 6. Isso está errado, gente. Não é assim que se faz uma fração. Quando a gente vai fazer uma fração, a gente tem que tirar o MMC. Aí você vai perguntar, professor, mas por que o MMC? Por um motivo simples. Esses números que estão aqui embaixo, tá certo? São o que demonstram o tamanho de uma fatia. Imagina aí. Você tem uma fatia, tá certo? Esse 2 quer dizer que a pizza foi dividida no meio. Eu tenho aqui, ó, uma pizzazinha, tá certo? Divida ela no meio, ó. O 2 quer dizer isso, ó, que é uma pizza dividida em 2 pedaços. Já esse 4 aqui embaixo, ó, ele quer dizer o quê? Que é uma pizza dividida em 4 pedaços. Então, se eu chegar aqui, ó, e somar, o 4 mais 2 vai estar errado, ó. Porque esse 2 está dizendo qual é o tamanho da fatia, tá certo? Está dizendo, ó, que é uma fatia grande, que ela representa metade. E esse 4 quer dizer, ó, que essa fatia representa um quarto. Então, não posso somar essas coisas porque eles são diferentes. São fatias diferentes. Imagina aí, você chega numa festinha, tá aquele monte de fatias, um monte de fatia lá espalhada. Aí fala, tem 6 fatias. Mas claro que vai ter essas 2 fatias maiores e essas 4 menores aqui. Todo mundo vai querer pegar as 2 maiores. Então vai ser criança se matando, se quebrando o cacete para todo lado. Então não pode, tá certo? Então o que é que eu faço? Tenho que tirar o MMC. Tenho que deixar as fatias de mesmo tamanho, ó. Aqui o 2 indicava o tamanho, né? E 4 a quantidade. Então essa primeira fração é isso aqui, ó. A fatia, tá certo? Que é metade. E eu tenho 4 delas, ó. 4 fatias grandes. E o outro aqui, ó, que é uma fatia de um círculo, tá certo? Que é um quarto cada um. E eu vou ter 2 delas, ó. Eu vou ter essa aqui, essas 2. Quando eu tiro o MMC, eu deixo as fatias do mesmo tamanho, ó. Então vou partir no meio. Vou partir no meio. Então o que é que eu tenho agora, ó? Tem uma fatia, né? Que é um quarto, o tamanho dela. E ao todo eu tenho quanto? 8 fatias, ó. E aqui eu posso somar agora tranquilamente, ó. Meu 4 indicando tamanho, todo mundo tem o mesmo tamanho, né? E qual é o total de fatias que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. 8 mais 2, 10. Tá lá, galerinha. Problema resolvido aqui já, viu? E multiplicação e divisão é onde não tem dor de cabeça. É simplesmente a gente multiplicar. 2/3 vezes 4 sobre 5, ó. É só chegar aqui e multiplicar. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Acertou, miserável. E se for para dividir, 1 sobre 5 dividido
por 7 sobre 8, ó, é só vir aqui e inverter essa segunda fração. Ó. Era 7 sobre 8, vai ficar 8 por 7. 1 vezes 8, 8. 5 vezes 7, 35. Pronto, problema resolvido. Mas o nosso grande vilão era sempre quem? A soma e a subtração. Vamos resolver alguns exemplos aqui agora, tá certo? Para a gente terminar o conteúdo da gente. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é uma subtração entre duas frações. A gente vê 1 sobre 30 menos 5 sobre 30. O que é que acontece aqui? Ó? Se eu for ver, eu tenho pedaços de igual tamanho, tá certo? Já que o meu denominador aqui é responsável por dizer o tamanho do meu pedaço. Então, eu já sei que eles são de igual tamanho. Então, vou vir aqui, ó, e vou repetir o tamanho deles, já que eu não preciso fazer nada. E agora é só subtrair a quantidade de fatias que eu tenho. A gente já sabe, né? Vai ficar 1 menos 5. Como é que eu faço? Subtraio, tá certo? E deixo o sinal do maior. 5 menos 1, 4. Quem é maior? 5 ou 1? 5. Então, ó, menos 4. No final tá feito. Eu tenho menos 4 sobre 30. Resolvido. Próxima fração. Agora, se a gente prestar atenção, ó, os meus pedaços não são mais de igual tamanho. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que transformar eles para que sejam do mesmo tamanho. Eu venho aqui e tiro o MMC. Ó. 8, 12. Aí eu saio dividindo, como todo mundo já sabe, né, pelos números primos. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Dá para usar o 2 ainda? Dá. 2 por 4, 2. 6 por 2, 3. Dá para usar o 2 ainda? Dá. Então, 2 por 2, 1. Aqui, 3. Se estender essa linha. E agora eu uso o que? O 3. 1 por 1. Acabou. Vamos vir aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Agora eu já sei como é que eu vou deixar, né? Vinte e quatro. 24. Então, do tamanho igual. Agora só tenho que descobrir com quantas fatias eu fiquei de cada um. Aí, vamos lá. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. 24 dividido por 12, 2. 7 vezes 2, 14. Agora eu posso fazer minha operação simplesmente. Ó. Já são iguais. Repito o tamanho, tá certo? Que é 24. Como se fosse a fonte aqui do Excel. Ou do Word. 15 mais 14. 15 mais 14. 29. Tá feito. 29 sobre 24. E para finalizar, a nossa última aqui, ó. Aí você, tem várias aqui, mas é o mesmo processo. A gente vem aqui, tá certo? Vamos tirar o MMC dos 3. 7, 3, 1. 7, 3, 1 o que, rapaz? São os de baixo. 5, 15 e 10. Então vamos nessa. Alguém divide por 2? Sim, o 10. Então 2. 5 por 15. 10, 5. Alguém divide por 3? Sim, o 15. Então 3. Aqui fica 5. 5. 5. Todo mundo divide por 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Eu já sei que o tamanho da minha fatia tem que ser 30. Vou colocar aqui embaixo.
Então, vamos nessa. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 7, 42. Pronto. 15, né? 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 3, 6. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Pronto. Tá feito. Agora é só seguir a operação normal, tá certo? 42 mais 6, 48. Menos 3, 45. Tá feito aí, galera, tá certo? Obrigado a todos. Valeu!